Fui processado, e agora? É muito mais comum do que a gente imagina. A questão não é se o processo trabalhista ele veio e você concorda com ele ou não. A gente precisa analisar algumas coisas antes de entrar no mérito das questões aqui. A primeira coisa é que é muito comum no Brasil a gente fazer permissões, a gente fazer acordos, combinados, jeitinho, né, brasileiro das coisas que não entram em conformidade com a legislação. E aí a gente abre brecha. E abre brecha principalmente para se sentir frustrado como gestor, como gestora, como colega de trabalho que permitiu, que contribuiu para aquela situação. Vamos dar alguns exemplos aqui. Você, como gestor, permitiu que um colaborador seu, uma colaboradora, utilizasse um ambiente da empresa para dormitório, ou permitiu que a pessoa se alimentasse eh, da comida feita para outras pessoas dentro da organização, e depois isso teve uma conversão de uma forma negativa. Você deu uma permissão para alguma pessoa que trabalha na tua equipe trazer algum filho ou filha para dentro da empresa, e depois, quando teve algum problema de acidente ou algum problema de assédio de qualquer tipo, você acaba sofrendo as consequências disso, seja como gestor, como colega ou mesmo como proprietário da organização. Tudo isso tem a ver com essa falta de clareza estratégica de como as coisas são, e tudo isso vai gerando condições propícias para que o processo trabalhista ele exista. Então, vamos clarear as coisas. Primeira coisa que a lei ela vem para regimentar os bons costumes. Então, querendo ou não, se a gente concorda com a lei ou não, a lei ela foi desenvolvida para a gente poder se estruturar com base em regras comuns para todo mundo. Então, não concorda, não desce para o play, né? Se você não acha que isso está válido, se você não concorda, então você simplesmente não entra nessa seara da CLT, não entra na seara de fazer acordos profissionais, porque a lei ela é soberana, ela precisa ser seguida. A partir do momento que a gente não segue a lei, a gente está sujeito a processo. Tem um outro aspecto que entra, que é a questão da cultura do brasileiro, e isso é uma cultura geral, arraigada há mais de 500 anos, que a gente tem essa cultura de julgar que quem nos contrata ou quem está hierarquicamente acima da gente é capataz, né? É o senhorzinho ali, é o senhor do engenho, é o dono das terras e, portanto, é uma pessoa ruim, que deixa a gente tudo como escravo e tudo mais. Então tem essa cultura também de a gente achar que a gente é vítima de uma situação econômica desfavorável para a gente, então a gente está sempre procurando quem é o culpado da nossa falta de recurso financeiro, da nossa falta de estabilidade financeira, da nossa falta de qualidade de vida e assim por diante. Tudo isso a gente vai projetar em quem é dono do capital, nas pessoas que contratam a gente, e assim por diante. E isso tem um aspecto muito forte que é cultural. Então a gente precisa tomar um pouco de consciência o que é real e o que é simplesmente uma cultura arraigada da gente se sentir escravo dentro de eh, dentro de uma estrutura de engenho, né. Então separar um pouco o que é ficção e o que é opinião do que é o fato, ajuda a gente a tomar consciência das coisas. E eu não estou dizendo que não existem pessoas ruins, eu não estou dizendo que não existem pessoas de má fé, e nem que não existam empresas que agem fora da conformidade legal. Eu só estou trazendo aqui alguns aspectos culturais para a gente tomar consciência. Então, o que ajuda? Quando a gente estrutura uma direção estratégica clara, definindo muito claramente o que a gente vem fazer aqui, qual é a nossa visão de futuro, qual que é o descritivo de cargo, como é que são as metas da empresa, como é que a gente presta contas de tudo isso, que é seu papel, o que não é seu papel, né? O que é esperado de você? Quando a gente cria documentações, quando a gente cria processos, quando a gente cria mecanismos de controle, a gente vai evitando se tornar vulnerável, seja a má-fé, seja a sacanagem de terceiros, de um fornecedor, de um cliente, né? De um colaborador, eventualmente, que possa querer agir de má fé, mas tudo isso, repare, tudo isso vem a partir de uma estrutura que você vai construindo. Então, se você tem a intenção de crescer dentro de uma organização, ou se você já faz parte de um nível de hierarquia que tem responsabilidade por pessoas, por processos, por setores, ou se você é dono de uma pequena empresa, é muito importante você se dar conta de que criar uma estrutura estratégica clara é a base, não só para você agir em conformidade com a lei, agir de acordo com a legislação, que é soberana, né? Que se você não agir
Dessa maneira, você está criando um potencial passivo trabalhista, você está criando a possibilidade de sofrer consequências jurídicas, tributárias, legais e assim por diante. Então, quando você cria essa estrutura clara, você está se blindando, você está se protegendo de problema futuro. Então, a base de você ter um procedimento descrito, de você ter um regulamento interno, de você ter um treinamento de integração, de você ter regras muito bem definidas e para as quais, se existe uma exceção, essa exceção ela é documentada e ela vai pautada dentro da lei. Tudo isso não evita que você tenha problemas, né? Porque gente filha da puta tem em todo lugar. Se tem alguém que está querendo te prejudicar, prejudicar a sua empresa, prejudicar o seu nome, a sua reputação como profissional, essa pessoa ela vai fazer isso, porque é da cabeça dela, é da índole dela, a gente não tem controle sobre isso. Mas se você tem uma direção estratégica clara, se você segue a documentação, se você estrutura tudo isso dentro de uma legalidade, dentro de uma conformidade jurídica, você está evitando ao máximo e facilitando o trabalho, inclusive, de proteção junto ao juiz e dentro dos fóruns, né, necessários, você está permitindo a melhor estrutura para você não ter problemas, que não significa que você não vá ter, mas diminui bastante a chance de você ter problemas mais sérios. Então, isso é uma coisa que eu já aprendi pela experiência prática, não só com os negócios que eu já estive envolvido, mas também contribuindo com esses mais de 14 anos de consultoria no Brasil e fora do Brasil, em vários tipos de negócio, nos mais diferentes tamanhos, o risco ele diminui bastante e aumenta muito a tranquilidade para a gente trabalhar quando as regras estão claras, quando a direção estratégica está muito bem definida e quando a gente simplesmente segue a lei, faz aquilo que está na documentação, faz aquilo que são os acordos dos bons costumes para que a gente possa evitar problemas futuros. E tudo isso faz com que a gente vá construindo uma relação de confiança com as pessoas, que é muito legal, também é muito importante. Porque cada ponto que você coloca de agir em conformidade, de agir de forma transparente, de agir de forma muito bem estruturada, clara, combinada, tudo isso vai criando uma relação de confiança, vai criando uma relação que se fortalece com os profissionais. E quando os profissionais começam a confiar em você como profissional, quando as pessoas que trabalham com você começam a perceber em você uma pessoa lisa, uma pessoa transparente, uma pessoa honesta, sincera, verdadeira, clara, as pessoas começam a querer se aproximar de você, confiar em você, querer fazer negócio com você, querer te dar mais responsabilidade, te dar mais autonomia e, por consequência, você vai crescendo na sua carreira, vai crescendo o seu negócio, uma coisa vai puxando a outra. E isso não acontece de uma hora para outra quando você tem uma crise, simplesmente você fala assim: não, olha, confia em mim que eu vou tirar a gente dessa. Não, não funciona assim. Se você não vai construindo essa relação, se você não vai fortalecendo essa confiança através de acordos claros, de definições bem definidas, de conversas para checagem das coisas, daquilo que aconteceu e vai limpando a área nas pequenas coisas, quando coisas grandes acontecem, não existe uma relação fortalecida de confiança para sair dessa situação. Então, isso não evita só problemas jurídicos e trabalhistas, mas também permite uma gestão mais bem estruturada. Então, se você quer também se aprofundar em como organizar essa direção estratégica clara, clica aqui para você entrar no nosso link e saber mais a respeito do nosso programa DEC, que é um programa que integra inteligências artificiais, todos os formulários, todas as ferramentas e modelos necessários para você construir essa direção estratégica clara e reduzir drasticamente os riscos do seu negócio, da sua área de responsabilidade. E para quem quer crescer na carreira, ganhar visibilidade, ter mais autonomia e mais responsabilidade, saber como faz isso é fundamental, porque ninguém vai te dar poder e dinheiro se você não souber como diminuir os riscos do negócio do qual você faz parte. Então, vem participar e a gente se vê do outro lado.